Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo exclusivo do C-Summit. Hoje, os dados sobre pessoas estão entre os principais recursos para a tomada de decisão assertiva dentro das organizações, se mostrando essenciais para o sucesso das empresas e também para a motivação dos seus colaboradores. Sobre esse assunto, a gente conversa e recebe aqui no C-Summit com a Mariana Webel, CEO e cofundadora da Grow, que promove soluções inovadoras em gestão de pessoas, e também a Carolina Furmeister, que também é cofundadora da Grow. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Mariana? Muito obrigada por participar com a gente aqui do C-Summit, viu? Olá, Patrícia, é um prazer poder estar contribuindo com conteúdo nesse evento incrível focado em C-Levels, que é o Summit. Vamos estar conversando sobre a pauta pessoas, dados sobre pessoas. Oi, Patrícia, oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho mais de conteúdo, de conhecimento. Legal. Bom, vamos começar falando sobre o que é a gestão de pessoas, a gestão comportamental e como hoje ela é utilizada para benefícios da empresa. Bom, falando da pauta de gestão de pessoas, né? Quando a gente pensa em C-Levels, em primeiro lugar, a gente vai falar muito sobre gestão comportamental por aqui na nossa pauta, mas acho importante a gente partir do guarda-chuva macro, que é a área de gestão de pessoas, e o quanto que ela é importante para o C-Level poder ter esse olhar orientado para pessoas também, mesmo para quem, principalmente para CEOs, né? Vou trazer um dado de uma pesquisa, de uma publicação recente da Harvard Business Review, uma pesquisa que eles publicaram que falava sobre por que o C-Level de recursos humanos se tornavam excelentes, ótimos CEOs. E tudo estava relacionado à questão do background dessas pessoas, que era relacionado a pessoas. Então, ao mesmo tempo, traçando uma linha do tempo para vocês, né? Quando a gente olhava no passado sobre o background que se esperava de CEOs, a gente passava por áreas como marketing, vendas, financeiro, engenharia, tecnologia, enfim, e como background prioritário dos CEOs. E hoje há uma tendência já de multinacionais de poder buscar CEOs que tenham o background de pessoas, principalmente, ou que já tenham sido C-levels na área de gestão de pessoas pelo background nessa questão de pessoas. E quando a gente fala do background de pessoas, a gente está falando principalmente no que tem sido mais desafiador atualmente. Tem sido mais desafiador as soft skills do que as hard skills. Né? Vamos paginar conceito, falar um pouquinho da diferença entre os dois. As hard skills é tudo que compreende o nosso currículo, nosso conhecimento técnico, a nossa formação, enfim. E as soft skills são competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Né? Então, é a forma como eu me posiciono, como eu me comporto no meu trabalho, é a minha atitude no meu trabalho. Né? Hoje em dia, um talento está muito mais atrelado às suas soft skills, né? Às suas competências comportamentais, do que às suas hard skills. E por que isso acontece? Do que a sua formação técnica? Porque pela mudança toda nos formatos de aprendizagem, de formação que a gente vem vivendo no mundo, né, onde a gente, nesse mundo VUCA, BANI, que a gente vem vivendo, de uma formação que eu posso ter feito há 3 anos atrás, já pode estar obsoleta atualmente, eu estar precisando me atualizar nela, né, toda a questão da aprendizagem mais líquida, mais fluida, da aquisição de conhecimento a partir de blocos de interesse de cada um de nós, enfim. Então, por essa mudança no consumo de conhecimento e de hard skill, de conhecimento técnico, é que o mercado vem dando cada vez mais luz nas soft skills, que são as competências comportamentais, que atualmente se consegue mensurar com 90% de assertividade para que a gente possa estar fazendo gestão comportamental. Né? Saiu recentemente um último dado para vocês de introdução na época negócios, trazendo que uma pesquisa com mais de 250 RHs de empresas com mais de 500 colaboradores, trazendo que 93% desses gestores de pessoas, né, C-levels de pessoas, eles trazem informação de que as soft skills agregam muito mais para a contratação de talentos e para a retenção e desenvolvimento de talentos também. São mais importantes de voltar o seu olhar do que necessariamente as hard skills. E Mariana, de que forma a Grow hoje traz uma inovação justamente para essa ferramenta, né? Aliás, traz ferramentas para essa gestão comportamental. Conta para a gente. Legal.
Então, hoje a gente tem softwares que já permitem a gente medir de forma assertiva as questões subjetivas, que são as questões mais difíceis de serem mensuradas, né? Então, o que a gente se propõe é trazer para dentro das empresas as métricas relacionadas a pessoas, principalmente no que se refere a essas questões subjetivas que são tão difíceis de serem medidas. Então, através de ferramenta científica, e com alto grau de assertividade, conforme a Carolina trouxe, a gente consegue medir o comportamento das pessoas e, consequentemente, a gente consegue ser preditivo. Ou seja, me diga como você se comporta que eu vou predizer como que você vai se comportar futuramente. Então, o que a gente tem intenção de prevenir aqui, atuar, né, intervir, são aquelas máximas onde daqui a pouco eu contrato pessoas e depois de 6 meses, um ano, eu então concluo que aquela pessoa não era bem o que eu estava esperando, não tinha bem o comportamento que ela trouxe numa entrevista. Então, através de tecnologia, através de ferramentas, a gente consegue mensurar e predizer, então, e não esperar mais 6 meses, um ano, para que a gente conclua que aquela pessoa é boa ou não. Dessa forma, intervir num problema de negócio e consegue, consequentemente, reduzir custos, consequentemente, a gente consegue também intervir na questão da produtividade, a gente consegue intervir na satisfação das pessoas, porque se eu coloco uma pessoa mal alocada numa determinada posição, eu também vou estar trazendo prejuízo para essa própria pessoa, porque ela vai estar executando um trabalho que ela não tem habilidade para tanto e possivelmente ela vai ser taxada de incompetente, na verdade ela não é, ela está mal alocada. Então, hoje a gente traz, através então de tecnologia, ferramentas que nos ajudam a mensurar as soft skills. E eu estava vendo que a assertibilidade é muito alta, né? Queria que vocês contassem exatamente o que garante esse alto índice a fim de garantir para as empresas que, de fato, essa gestão comportamental, né, é olhada de forma muito profunda pela Grow. Sim, tem 90% de assertividade, né? Hoje a gente tem tecnologia disponível que tem 90% de assertividade no sentido de leitura de perfil comportamental, né? De poder levantar perfil comportamental, ter análise preditiva de perfil comportamental, em que a gente consegue, por exemplo, a empresa consegue ter toda a sua gestão comportamental de colaboradores dentro de um sistema, onde eu coloco a expectativa comportamental de cargo que eu tenho para todas as posições da organização ou somente para liderança, se eu tenho essa intenção de foco nas lideranças, eu faço um desenho de expectativa comportamental, exatamente as competências que eu gostaria das minhas lideranças, e eu faço uma correlação das minhas lideranças com essa expectativa de comportamento, para eu poder entender o quanto que eles têm adesão ou não, ou principalmente no momento de trazer pessoas de mercado para a minha organização ou para promoções, quando eu vou colocar uma pessoa numa área para poder trabalhar, para que ela tenha condição de performance, eu preciso alocar ela de acordo com as skills, as soft skills que o cargo requer. Então, eu desenho essas competências comportamentais e correlaciono com esses profissionais para que eu possa contratar uma pessoa que, na arrancada, já vai poder performar porque já tem as competências comportamentais necessárias para aquela posição. A partir de então, enquanto liderança, um outro recurso do sistema que também é muito interessante é que o líder que vai receber esse profissional consegue correlacionar através do sistema o perfil dele com o perfil desse novo colaborador que ele está recebendo. E o software traz uma série de indicações sobre como fazer gestão desse novo colaborador. A gente precisa entender que as pessoas têm motivações diferentes, preferem ser lideradas de maneira diferente, preferem uma comunicação de maneira diferente, de acordo com o seu estilo comportamental. Essa é a gestão personalizada na área de gestão de pessoas, que é uma tendência. Muito não é porque é tendência, né? É porque isso tira mais performance das pessoas, que todos nós temos interesse, as pessoas também têm interesse em performar melhor. Então, através de uma correlação de dados precisa, a gente consegue ter esse recurso de poder recrutar na fonte, já com análise preditiva comportamental, e também é um baita ferramental para que essa liderança possa fazer gestão assertiva desse colaborador que ele está recebendo. Eu ia complementar, Carol, colocando que dentro desse trabalho de desenvolvimento de lideranças, né,
os líderes, eles não necessariamente têm uma formação específica para gestão de pessoas, né? Geralmente as lideranças têm formações diversas. E o nosso intuito é poder cada vez mais trazer a educação comportamental para a ponta, né? O líder, ele é um multiplicador, ele é uma peça fundamental dentro dos negócios. O líder, ele pode, é com ele que está é ele que detém o poder, digamos assim, de conseguir transformar as pessoas, conseguir tirar das pessoas o seu melhor, né? Só que muitas vezes ele não tem um background para isso, ele não tem as soft skills para isso, ou ele não tem o conhecimento de pessoas para isso. Então, um dos nossos objetivos é poder levar a gestão comportamental para que ele esteja, então, mais preparado, tenha ferramentas, e aí, então, é que a gente propõe utilizar as ferramentas para que ele facilitar o trabalho dele no dia a dia, porque, no fim das contas, a maior dificuldade, sem dúvidas, no dia a dia das empresas está relacionada às questões comportamentais, está relacionada a lidar com pessoas. Pois é, até porque quando a gente tem falado muito aqui sobre pessoas, até quando a gente fala de transformação digital, a gente fala sobre como lidar com pessoas, né? Capacitar essas pessoas para as inovações que estão chegando. Vocês têm algum case bacana da Grow para trazer, para exemplificar, de repente, tipos de empresa que já estão notando e trazendo essa tendência importante da gestão de pessoas para a preocupação dos CEOs e C-levels das companhias? Deixa eu só complementar, Patrícia, eu acho que é bem importante isso que tu está colocando, porque a transformação digital passa pela questão da cultura dos negócios, né? E muitas vezes, se a gente pega principalmente empresas que já estão no mercado há alguns anos, a transformação digital é algo novo, diferente de eu pegar uma startup, por exemplo, que já nasce com uma certa cultura inovadora e digital. Então, a gente vem fazendo trabalhos muito importantes com diversos clientes, onde a gente, principalmente, conforme eu coloquei antes, a gente foca principalmente nas lideranças, os líderes como propagadores, multiplicadores dessa cultura. Então, antes de mais nada, né, e aí entra definitivamente a importância do papel de um líder. Líder, ele tem que estar preparado, ele tem que ser preparado para essa transformação digital e, consequentemente, ele vai propagar, né, ele vai cascatear isso, ele vai ser um multiplicador, intervindo de alguma forma na questão de cultura, porque a transformação digital, uma empresa digital, passa muito pela cultura do negócio. E as lideranças, sem dúvida, têm um papel fundamental nisso. Não sei se a Carolina quer me complementar. Não, eu ia colocar também, assim, trazendo como exemplo, né, de case, ainda dentro dessa pauta da transformação digital, que o grande desafio são pessoas, né, mas comentar sobre uma das estratégias que os clientes vêm utilizando seria, por exemplo, a gente tem possibilidade dentro de software de poder estar correlacionando os colaboradores com competências digitais, que foi um lançamento que a PDA International fez, né, pensando nesse novo momento e nesse novo desafio das empresas para poder implementar a transformação digital, né? E não adianta tecnologia sem o engajamento de pessoas, então esse é o grande desafio. Então, eles mapeiam, os clientes mapeiam para ver, por exemplo, de um time para encabeçar esse processo de transformação digital, quais deles têm mais adesão a essas competências digitais. Então, a gente consegue, inclusive, escolher as pessoas que vão poder estar liderando essa transformação, vão poder ter adesão a isso com mais facilidade, para que possam trazer todo o resto do time, primeiro implementar, né, ver como implementar, e trazer todo o resto do time para provocar essa transformação. Mas, de novo, eu faço análise preditiva para poder entender com quem do meu time eu vou poder contar com mais facilidade para esse processo. E assim para todos os outros, né, que se faz fundamental e importante também. Carolina, Mariana, eu sei que vocês separaram um material justamente para a gente mostrar aqui para o nosso público como que é esse processo. Vocês podem mostrar um pouquinho para a gente? Claro. Enquanto a Carolina vai abrindo ali, eu queria comentar, ela mencionou sobre a PDA International, então só para ficar claro, a PDA International é o software que então a Grow distribui no Brasil para que a gente possa fazer então a gestão comportamental, né? A partir desse software é que a gente consegue esses resultados que a gente vem comentando aí de mensurar o comportamento humano. Eu ia só aproveitar um último comentário ainda antes de mostrar, assim, que é possível também de
mapear, né? Eu acho um dado super importante, principalmente para C-Level poder estar acessando que a cada 10 pessoas que se demitem da organização, ou seja, que querem ir embora da tua empresa, 8 se demitem por causa da sua liderança, né? Esse é um dado de pesquisa recente realizado pela Michael Page. Eu acho esse dado muito sério e importante da gente pensar, principalmente, primeiro, para a gente pensar em relação às nossas competências comportamentais enquanto CEOs ou C-Levels, poder entender o impacto delas, né, na nossa equipe, na nossa gestão de pessoas e de processos, o que tem um impacto positivo ou o que talvez eu precisaria ajustar nessas questões comportamentais. E, principalmente, colocando isso daqui para baixo, né, do C-Level, do CEO para baixo, mas em outras lideranças, a importância de eu poder saber que eu tenho lideranças que têm as skills certas, né, que têm as soft skills corretas para o que eu tenho de expectativa para a posição de liderança, que são líderes que têm o perfil comportamental com adesão ao que eu tenho de expectativa, para que essas lideranças possam sim fazer retenção de talentos, para que eles tenham atitudes produtivas no sentido de fazer com que as pessoas do time deles tenham muita vontade de trabalhar com eles, né? E não ao contrário. Vou mostrar aqui um material para vocês, só para mostrar um pouquinho. Carolina, deixa eu só te complementar. Só gostaria de complementar colocando que eu acho também relevante algumas competências que hoje que a gente entende que são indispensáveis para os líderes de sucesso, né? Algumas soft skills. E existem algumas empresas americanas que já não chamam de soft skills, chamam de power skills. Tamanha a importância que elas têm, né, no nosso comportamento, no nosso dia a dia e o quanto que elas realmente podem trazer melhores resultados, a gente estando bem alocado. Então, falando de algumas competências de liderança, primeira delas, obviamente, né, foco em pessoas, né, o líder tem que gostar de gente, isso é uma premissa básica. Então, acho que vale aqui uma reflexão para todas as pessoas que estão nos ouvindo, assim, o quanto que eu gosto de estar com pessoas, o quanto que eu gosto de gente, né, o quanto eu tenho uma busca ativa por pessoas e não uma reação passiva. Porque o líder ele tem que engajar, ele tem que motivar, ele tem que influenciar, e isso são skills de quem gosta de gente. Outro ponto extremamente importante é a visão de futuro, é a visão estratégica. E, claro, poderia elencar aqui inúmeras, assim, mas vou trazer as mais relevantes. E outra extremamente relevante, que tem se falado muito, principalmente de tudo que se viveu em relação à pandemia, está relacionada à inteligência emocional. Então, o que a gente sempre prioriza aqui é que o líder tenha um bom nível de autoconhecimento. É extremamente importante que o líder saiba fazer a sua própria liderança para, consequentemente, ele conseguir fazer a liderança de um time. Então, eu elencaria essas 3 como as principais competências que uma liderança de sucesso tem que ter. Bacana, ótimo. Anotado por aqui, viu? Vamos lá, os detalhes então desse processo para que esse C-Levels também entenda exatamente, né, como que isso acontece, né? Porque também tem muita empresa que acha que faz essa gestão comportamental, mas está longe disso, né, Carol? Exatamente, porque ou eu uso ferramental para poder fazer uma análise preditiva com assertividade, saber exatamente o levantamento de dados que eu estou fazendo, ou eu estou lidando de maneira subjetiva, né? Como era o que a gente tinha que trabalhar na gestão de pessoas do passado. Como não existia esse recurso de eu poder fazer um levantamento de dados com assertividade acerca de pessoas e das competências de pessoas, com precisão, a gente tinha que lidar na subjetividade. Mas na subjetividade a gente fica vulnerável a viés e vulnerável a uma série de erros, né, e injustiças, inclusive com pessoas, e não ser tão assertivo no sentido de enfoque em resultados e de elevar a performance de fato dos profissionais da nossa organização. Eu vou mostrar alguns slides para vocês, para que se torne um pouquinho mais visual. Bom, então, por exemplo, assim, só trazendo recursos visuais, né, para vocês. Quando, por exemplo, eu posso ter o Carlos, né, que pode ser um colaborador interno da minha organização, pode ser um colaborador de mercado, enfim. Então, eu pego o perfil dele, faço um mapeamento do perfil dele e vou estar tendo uma sondagem de onde vai ser melhor, exatamente através da correlação de dados, de eu poder estar alocando ele.
Então, por exemplo, é um colaborador interno que, enfim, tem a cultura da empresa, que já tem adesão à cultura, é um profissional que tem conhecimento técnico também do produto que a gente trabalha, então eu gostaria de reter ele, no entanto, ele não vem performando bem na área que ele está. Então, pensando nessa hipótese, eu correlaciono ele, por exemplo, com 7 estilos de cargo que eu tenho dentro do meu negócio para ver aonde ele vai ter melhor performance, né? E eu já tenho segurança de poder saber que colocar o Carlos numa gerência comercial, eu vou ter uma adesão comportamental de 92%, né, do Carlos, de performance do Carlos nessa posição. E o risco que eu não posso correr é, por exemplo, colocar o Carlos de gerente de produto, que ele tem uma correlação de 26%. Né? Acho importante trazer aqui uma das mais famosas frases do Einstein, que diz o seguinte: todo mundo é um gênio, mas se você considerar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, vai passar a vida considerando ele um estúpido. E da mesma forma a gente transpõe isso para pessoas. Né? Como é que a gente coloca os peixes para nadar de fato, falando de boa alocação, e os esquilos para subir em árvore, que vai ser um processo muito mais rápido. Então, pensando em alocar o Carlos como gerente de produto, que se eu estou lidando no subjetivo, que é o que a Patrícia estava falando recentemente, como tem muita empresa colocando que faz isso, mas se tu não usa métrica e ferramental, tu está no subjetivo, tu está vulnerável a colocar o Carlos, por exemplo, numa posição de gerente de produto, que é uma posição que dificilmente ele vai performar. Né? E os índices de felicidade no trabalho estão totalmente relacionados ao potencial de performance de um colaborador numa posição, ou seja, as skills, quando ele tem as skills necessárias para aquela posição, a gente eleva as condições de performance dele, muito. Aqui, então, ó, como é que traz um sistema, né? Então, só para vocês terem uma ideia visual, como é que é um match exatamente. Então, a expectativa de cargo é o desenho laranja, né? Em termos de competências, pensando que cada uma das extremidades ali é uma competência, e o perfil comportamental do Carlos. Então, se ele tem 92% de expectativa do cargo, a tendência dele performar é muito mais alta, trazendo visualmente, por exemplo, quando é um unmatch, né? Colocando ele como gerente de produto, por exemplo, olha como é que fica difícil dele ter condições de performar. Né? E aqui fala da importância de a gente alocar as pessoas na base, no sentido de perfil comportamental. Né? Já na arrancada, já alocar. Porque para eu desenvolver, por exemplo, a gente fala em desenvolvimento, né? O que é possível de desenvolver? Se eu eleger uma skill, uma competência, 2 competências, óbvio que tem potencial de desenvolvimento, né? Uma pessoa que tem 85%, por exemplo, de correlação com cargo, esse restante desses 15% é desenvolvível. Agora, quando a gente olha para 26% apenas de match, a gente já vê como praticamente inviável o desenvolvimento, e não é nem isso, é porque não vale a pena, nem para a pessoa, nem para a organização, porque vai requerer muito tempo, e a gente não costuma ter esse tempo, e um esforço fenomenal desse colaborador e da liderança desse colaborador também, para ajudar ele a fazer uma reversão de perfil. Fora que a gente vai estar indo completamente na contramão do que a gente defende. Que é, todos nós temos skills, algumas mais, outras menos, né? E todas as competências comportamentais são úteis numa organização, né? Não tem perfil certo nem errado. A questão é o que a gente faz com elas e onde é que a gente aloca. E aí, aqui, só para ter uma ideia, por exemplo, se eu estou buscando um profissional externo, um gerente comercial de varejo, então eu pego meus principais candidatos que eu mais gostei e vou poder estar trazendo num ranking também como é que foi a adesão comportamental deles, e aí eu já tenho visualmente sobre quem vai ter mais condições de performance e quem, obviamente, mesmo que eu tenha adorado numa entrevista, e acho importante colocar para vocês que as lideranças tendem a se apaixonar e gostar de pessoas parecidas com elas. No entanto, muitas vezes não é disso que eles estão precisando para compor o time deles. Então, como é que a gente faz esse desenho com precisão, né, onde um líder pode ter se encantado, por exemplo, com o currículo ou com esse profissional que correlacionou 27% por empatia, enfim, por identificação, mas, na verdade, o que a área está precisando é o que correlaciona 87% para a condição de performance. Um outro recurso que eu já falei para vocês é a gestão personalizada, né? Como é que o líder consegue fazer gestão desse liderado, que foi um exemplo que eu mencionei para vocês, só para vocês terem a ideia de visual. Então, traz a liderança com cada um dos seus colaboradores, o quanto que esse perfil se sobrepõe, ou seja, o quanto que são parecidos e o quanto que são bastante diferentes, que é quando a gestão se torna um pouquinho mais desafiadora, né?
Mas não tem problema, muitas vezes o líder vai ter pessoas parecidas com ele para fazer gestão, ele precisa aprender a mão para fazer isso, ou pessoas totalmente diferentes dele, e se ele tem recurso de ferramental para aprender a lidar com isso, ele consegue fazer isso bem melhor. Muitas vezes os líderes não são melhores, não é porque eles não querem ser, né? É porque eles não têm recurso, não sabem como agir e exatamente que diretriz deveriam ir. E aqui, só para trazer um exemplo para vocês, tá, de correlação com competências, onde eu posso ter feito uma eleição de uma área, por exemplo, uma área comercial, as principais competências comportamentais que eu gostaria que a minha área comercial tivesse elevadas. Eu mapeio aqui um exemplo de uma equipe pequena, 3 pessoas. Obviamente, isso pode ser feito com o volume que se quiser, de 3 a 200 pessoas. Desculpa, para eu poder ter uma média desse meu time, para eu poder entender exatamente dessas competências que eu elegi como prioritárias para essa área, quais que seriam fundamentais de eu poder estar intervindo em desenvolvimento. Então, eu posso eleger, botar uma régua, como, por exemplo, que a partir da autoconfiança que eles performam menos que 50%, já seria legal botar num programa de desenvolvimento focado nessas competências aqui, ou desenvolvimento no one-on-one, através de processos de coaching, enfim, como a gente define, ou mentoria, como a empresa define como estratégia de desenvolvimento. Ou então, simplesmente, né, se eu quiser fazer um investimento apenas em autocontrole e capacidade de negociação, por exemplo, que eu dei, né, de times comerciais fundamental, eu posso colocar em programas específicos em questões de controle emocional e de capacidade de negociação. Então, através desse mapa, eu consigo fazer um levantamento e saber com precisão que intervenções eu preciso fazer no meu time e não ficar tateando no escuro, mas sim embasado em fatos e dados, para que a nossa mensuração de ROI seja muito mais palpável e efetiva. Bom, é isso, né, Carolina, Mariana? Fica bem claro que essa questão de gestão comportamental é cada vez menos uma tarefa de RH e sim dos próprios C-levels, né? Sim, sem dúvidas. Cada vez mais, até mesmo porque se fala muito dentro da área de RH que o RH ele é muito mais um apoiador e quem está no dia a dia, na liderança, é o líder, não é o RH, né? Então, sem dúvidas, esse tema tem que estar na mão dos líderes. E Carolina, para a gente encerrar, como é que todo esse processo, essa questão de gestão comportamental na mão dos C-levels impacta diretamente nos resultados da companhia? Perfeito. Quem tem esse olhar, né, e consegue ter essa sensibilização em relação à gestão comportamental e a consciência disso, como tu está colocando, eu ia colocar que justamente impacta em resultados. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, só para trazer um case em específico, assim, mas que impactou diretamente em resultados. A gente tem o case da MetLife, que é um case global, que simplesmente reinventou, a partir da teoria que foi divulgada no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, pelo Sean Achor, né, que ele traz que apenas 25% de um sucesso e da performance de um profissional vem pelas suas habilidades técnicas, que os outros 75% vêm das suas habilidades comportamentais. E um dos enfoques que ele trouxe nessa teoria está relacionado ao otimismo como uma pré-condição de performance. Sensibilizada com essa teoria, né, a MetLife reinventou por completo seus processos de contratação de pessoas do time comercial e parou de contratar pelos métodos convencionais, né, ou seja, pelo currículo, né, e passou a contratar pelo otimismo. E ao final do primeiro ano, eles fizeram um grupo controle sobre as pessoas que eles contrataram pelo otimismo, né, na área comercial, que é fundamental. Parece algo simples e sutil, mas é algo muito profundo e sim gerador de resultados. Eles, ao final do primeiro ano, eles tiveram um incremento de vendas nesse grupo controle de 19%, e ao final do segundo ano, esse grupo que foi contratado pelo otimismo como prioridade teve 57% a mais de vendas do que o grupo contratado por métodos convencionais. Acho que esse case responde a tua pergunta no sentido de resultados. Só ia complementar o que a Carolina trouxe, que da mesma forma a gente tem dentro dessa linha, são empresas que, quando se trabalha gestão comportamental, foco em gestão de pessoas, empresas que têm maior atração, então isso ajuda muito na questão de atrair os melhores talentos, melhor retenção de talentos, então consequentemente eu consigo ter as melhores pessoas comigo também, melhores condições de clima organizacional.
Então, acaba que influencia em diversas aspectos e acabam, consequentemente, resultando num melhor resultado, né, dando melhor resultado do negócio, né? Ficou um pouco redundante, mas dentro dessa linha. Muito obrigada, Mariana, Carolina, cofundadoras da Grow, que promove soluções inovadoras em gestão de pessoas. Foi um prazer tê-las conosco aqui no C-Summit, viu? Maravilha, obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada também pela sua companhia, você ligado nesses conteúdos exclusivos de C-Levels para C-Levels. Fique ligado, tem muito ainda por vir. Tchau, tchau.